Dando continuidade ao nosso estudo de compensação pelo método lugar das raízes, vamos estudar agora a compensação por atraso de fase. A compensação por atraso de fase é indicada quando a resposta transitória é satisfatória, mas o erro no estado estacionário precisa ser melhorado. Ok? Então, pessoal, o primeiro controlador é o controlador por avanço de fase, que a gente já estudou, era para ajustar, né, a resposta transitória e principalmente, né, o sobressinal e o tempo de resposta, tá? Esse compensador, uma vez que isso já esteja resolvido, ou se o próprio ganho, né, proporcional, o que ele ganha o K, já é suficiente, né, para dar uma resposta transitória satisfatória, muitas vezes a gente precisa também melhorar o erro de estado estacionário, né? Então, o erro de estado estacionário a gente já estudou, a gente consegue calcular ele através do teorema do valor final, tá? Então, ao contrário do compensador por avanço, o compensador por atraso tende a piorar a resposta transitória, pois tende a deslocar o lugar das raízes no sentido da direita do semiplano S. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Ele melhora a resposta, o erro de estado estacionário, mas tende a piorar a resposta transitória, né? Então ele vai puxar, né, no sentido da direita do semiplano S, ok? A gente vai estudar formas de minimizar, né, essa piora da resposta transitória. Para que o lugar das raízes não seja modificado com a inclusão do compensador na malha, a contribuição de fase do compensador deve ser próxima de zero, né? Então, a ideia seria basicamente essa da gente que essa contribuição para a fase, né, do compensador ser próxima de zero, ok? Bom, então temos aqui a estrutura do nosso compensador aqui por atraso de fase, né? Mesma ideia de um zero e um polo, só que agora eles estão invertidos aqui, né? O polo do compensador PC deve estar localizado mais próximo do eixo imaginário, ok? Quando comparado ao ZC. A designação atraso de fase reside no fato de que para qualquer ponto S, né, com reais menor que zero e imaginários maior que zero, o compensador G de C de S diminui a fase de malha aberta, pois o ângulo, né, de G de C de S, né, de φ menos o θ é menor que zero, né? A gente pode perceber, né, justamente aqui, visto que o ângulo θ, que é negativo aqui, né, ele é bem maior do que o ângulo φ, né? Que é aqui o θ é o ângulo do polo, ok? Pessoal, então a ideia a gente vai ver para frente aí o controlador PI, né, proporcional integral. Na verdade, a gente vai posicionar, né, o integrador aqui bem próximo da origem, né? Essa ideia aqui é mais ou menos essa, tá? A gente conseguir colocar o polo bem próximo aqui do eixo imaginário, tá? E fazer com que essa contribuição aí, né, para o lugar das raízes, seja praticamente nulo, tá? Então, essa contribuição ser possível, né, isso é somente possível se o polo PC e o zero Z de C do compensador estiverem próximos um do outro, tá? Então, o PC tem que ser próximo do eixo imaginário, né? E o zero, né, também próximo de PC, tá? Com isso, a contribuição angular, né, vai ser bem pequena, né, no sistema, tá? Vai influenciar pouco o lugar das raízes, né? Do nosso sistema do polo de malha fechada, tá? Porque a ideia é essa. A ideia do controlador por atraso de fase é que a gente diminua o erro de estado estacionário, certo? Muito bem. Então, considere um sistema com realimentação unitária sem o compensador por atraso de fase, cuja função de transferência de malha aberta seja dada por
tá? Então temos aqui o ganho K, né? Sendo K um ganho, né? TI, né? Os tal I aqui, né? De 1 até AM e o TJ aqui, né? De 1 até N, constantes de tempo não nulas. Então, se aplicando uma rampa unitária na referência, né? O erro estacionário sem compensador EDS pode ser calculado por meio do teorema do valor final, né? Então, a gente percebe aqui que o erro de estado estacionário aqui sem o compensador por atraso de fase é dado por 1 sobre K, né? 1 sobre K. Considere agora um sistema com compensador por atraso de fase, com ganho Kc, tá? Aproximadamente 1. Isso aqui é importante, a gente vai tentar fazer o Kc aqui, aproximadamente 1. A função de transferência de malha aberta é dada por, tá? Aplicando-se uma rampa unitária, então aqui temos está aplicando aqui o nosso controlador com Kc aproximadamente 1. Por quê? Porque a gente não quer alterar a resposta transitória, ok? Aplicando-se uma rampa unitária na referência, o erro estacionário do compensador e de ser infinito vale, né? Então a gente aplicou aqui uma rampa unitária de referência e a gente percebe que o erro estacionário com o compensador fica em função de PC sobre ZCK. Então, o que a gente percebe das equações, né, anteriores que a gente viu aqui de E de S, né, sem compensador aqui, e E de C, né, tem-se a relação entre os erros estacionários com e sem compensador. É dado por P de C sobre ZC vezes o erro de estado estacionário infinito. Tá? Então, através da escolha de PC e ZC, a gente consegue diminuir, né, o erro de estado estacionário inicial e assim projetar o nosso compensador por atraso de fase, tá? Visto que o Kc, a ideia é ele ser aproximadamente 1, ok? Para que o erro estacionário com o compensador E de C infinito seja, por exemplo, 10 vezes menor que o erro sem o compensador E de S infinito, o zero do compensador deve ser 10 vezes maior que o seu polo, isto é, ZC igual a 10PC. Portanto, a única maneira de a relação entre o zero e o polo ser grande, de modo a reduzir o erro estacionário, é simultaneamente ter o polo e o zero do compensador próximo um do outro, para que a resposta transitória não seja afetada. É que PC e ZC devem estar localizados próximo da origem, tá? Assim, escolhendo, por exemplo, o polo em PC igual a menos 0,01, o zero deve estar em ZC igual a menos 0,1, ok? Então aqui a gente já conseguiu calcular, né, ter a ideia mais ou menos do que a gente tem que fazer, tá? Através dessa relação, né, a gente quer esse erro aqui 10 vezes menor, né, a gente já consegue calcular, né, os valores de PC e ZC, ok? Lógico, a gente escolhe aqui inicialmente, né, qual que é o valor de PC e a partir disso calculamos o valor do zero do compensador. Pessoal, a gente vai fazer esse exemplo aqui no próximo vídeo.